Maddie Clifton nasceu em 17 de junho de 1990. Ela tinha só 8 anos quando esse caso aconteceu. A Maddie morava com a sua mãe Sheila, o seu pai Steve e a sua irmã Jessie, que era cerca de só 2 anos mais velha do que ela. A Maddie e a Jessie se davam muito bem, elas eram extremamente próximas, elas faziam tudo juntas. Antes de começar esse vídeo, eu preciso muito dar os créditos ao podcast Morbid. Eles entrevistaram a irmã mais velha da vítima, então por causa disso nós conseguimos ter uma perspectiva muito mais profunda desse caso, né? Através de uma pessoa que estava realmente dentro daquela situação toda, vivendo todo aquele momento. Geralmente a mídia fala com a polícia e a gente tem só os detalhes que eles conseguem tirar da polícia, só que nesse caso, a própria irmã da Maddie, a Jessie, ela foi ouvida e isso foi muito importante, porque muitas coisas que a Jessie mencionou nessa entrevista, você não vai encontrar em nenhum outro artigo. Eu sou a Raquel Cias, eu sou psicóloga e eu trago aqui vídeos com histórias de pessoas com comportamentos bizarros pra gente analisar, averiguar o que é isso, toda semana, toda terça-feira. Na semana passada nós não tivemos vídeo porque eu fiquei muito gripada, eu não conseguia falar. Minha voz ainda tá um pouquinho fanhosa, mas eu tô aqui com bastante água pra hidratar e tá tudo bem. Antes de começar, eu já peço que você curta esse vídeo, compartilhe, porque me ajuda demais, você sabe disso, né? Aproveita e me segue também no Instagram, @raquelcias.psi. A Maddie era uma criança muito criativa, inteligente, muito promissora. Ela amava música, fazia aulas de piano, era muito disciplinada. Quando ela não estava na escola ou então fazendo aula de piano, ela estava sempre correndo por aí, brincando, praticando esportes também, que era uma coisa da qual ela também gostava muito. E ela também gostava muito de dançar, se sujar. Era, gente, uma criança que aproveitava mesmo a vida, aproveitava a infância. Mas em 3 de novembro de 98, ela foi brincar fora de casa. Ela já tinha feito tudo o que ela tinha que fazer, as tarefas, aula de piano, então ela pediu aos pais para brincar um pouquinho lá fora com os amigos. Ela tinha muitos amigos e na vizinhança dela tinham muitas crianças que eram da mesma faixa etária. Então normalmente eles saíam para brincar, iam batendo de porta em porta uns dos outros, né, para chamar lá fora para brincar. Só que nesse dia as crianças estavam muito ocupadas e por algum motivo elas não podiam sair de casa naquele momento para brincar. Então ela começou a brincar sozinha e depois ela se juntou a 2 vizinhos que também moravam ali pertinho e começaram a jogar golfe. Só que num dado momento, eles precisaram de mais bolas. Não sei se eles perderam algumas bolas pela rua ou então se eles acharam que seria mais interessante se tivessem mais bolas. A Maddie se lembrou que na casa dela tinham mais bolas de golfe, então ela foi até a casa dela para buscar. Só que ela não voltou mais, então eles pensaram que talvez ela tivesse decidido mesmo ficar em casa ou então que o jantar já estava pronto e ela realmente precisou ficar, porque eles tinham o hábito de jantar juntos, né? Só que ela também não estava em casa, então ao mesmo tempo que os amigos do golfe pensavam que ela estava em casa, a família dela também pensava que ela ainda estava brincando na rua. Às 5 horas o jantar já estava pronto e eles tinham esse hábito de sentar juntos na mesa, então eles pediram para Jessie ir procurar a Maddie para jantar. A Jessie saiu de bicicleta, ela foi procurar pela irmã, só que ela não encontrava a Maddie em lugar nenhum, mesmo procurando em todas as ruas, gritando pelo nome da Maddie. Não tinha sinal da Maddie, não tinha mais ninguém também na rua. Então a Jessie voltou para casa, ela contou aos pais que não conseguiu encontrar a Maddie. E os pais delas então já ligaram para a polícia para relatar que a Maddie tinha desaparecido. E aí eles já começaram as buscas, eles foram para a rua procurar por ela e nisso os vizinhos também saíram de casa para ver o que estava acontecendo e começaram também a ajudar a procurar pela Maddie. Com o passar dos dias, a busca chegou a acumular mais de 1.000 voluntários. Os vizinhos dela foram entrevistados, só que todos falavam a mesma coisa, eles não tinham visto ela além daquela hora em que ela estava brincando de golfe. Eu acho que nessa hora a polícia ficou muito frustrada, porque eram muitas casas com janelas viradas para frente e ninguém tinha visto nada. A polícia chegou até a desconfiar de um morador próximo daquela área. Ele morava bem pertinho, o nome dele era Larry, porque ele tinha um histórico de agressão sexual, só que era cerca de 15, 20 anos atrás, e mesmo assim as acusações que ele sofreu tinham sido retiradas, então ele nem chegou a ser condenado
condenado, sabe? E não teve nada a ver com crianças também. Mas mesmo assim, esse suspeito foi submetido ao teste de polígrafo e ele não passou no teste, ou seja, havia informações conflitantes ali. A polícia estava muito inclinada de que tinha sido ele mesmo. Eles até vasculharam a casa dele várias vezes, só que não encontraram nada demais, e ele tinha um álibi também. E o teste do polígrafo, gente, ele não é 100% confiável, ele é impreciso, então ele não pode ser usado nunca como uma prova sustentável para um caso. Então a polícia teve que acabar descartando mesmo o Larry como suspeito, né? A Jessie citou que quando as crianças saíam para brincar, os pais se revezavam para vigiar, e o Larry era uma das pessoas que às vezes ajudava a vigiar, mesmo não tendo mais filhos pequenos, filhos já eram grandes, crescidos e moravam fora. Ela disse que ele nunca foi assustador e sempre viu ele agindo, na verdade, como um pai. A Jessie também disse que a Maddie, de fato, foi em casa para procurar as bolas de golfe, só que ela estava fazendo muito barulho enquanto ela procurava pelas bolas. E ela acabou notando que ela estava atrapalhando a Jessie, que também fazia aula de piano e naquela hora estava praticando. Então a Maddie saiu de casa para voltar a brincar. E foi nesse curto espaço de tempo que ela sumiu. Eles estavam já completamente sem pistas, porque o único suspeito tinha sido descartado. Eles pediram até a ajuda do FBI, porque eles realmente queriam resolver o caso da Maddie. Os policiais até ficavam na casa dela dia e noite, ali pelas redondezas, né? Todo mundo estava fazendo o que podia para encontrar a Maddie. Os pais estavam implorando nos noticiários para que, se alguém tivesse visto algo, para que falassem para eles. Colocaram também recompensa de $100 mil, chegou a $100 mil. Os vizinhos também estavam procurando, estavam ajudando, a mídia estava cobrindo tudo também. Só que eles não estavam nem um pouco mais perto de encontrar a Maddie. Os pais da Maddie já estavam muito sem esperança, porque já tinham dias que ela estava desaparecida e as chances de encontrar uma criança viva depois de dias é muito pequena, muito mínima. Passados 10 dias do desaparecimento da Maddie, o caso teve uma reviravolta. Em frente à casa da Maddie morava uma família, os Phillips, e eles tinham um filho de 14 anos chamado Josh. Eles tinham também outros 2 filhos, só que eles eram bem mais velhos do que o Josh e eles já tinham saído de casa há muito tempo. Então o Josh foi quase que praticamente criado como filho único. O Josh nasceu em 17 de março de 1984. O Josh também estava ajudando nas buscas. Ele estava distribuindo folhetos com a foto da Maddie, com os dados dela. Bom, nesse dia a mãe do Josh estava limpando a casa e ela resolveu ir limpar o quarto do Josh, aproveitando que ele não estava em casa, estava na escola, e ela percebeu que o quarto dele estava cheirando muito mal mesmo. Ele tinha animais de estimação em gaiola dentro do quarto, então era até comum ter um cheiro desagradável ali às vezes. Só que nesse dia o cheiro estava muito forte, além do normal, e por mais que ela limpasse, o cheiro não passava. Então ela acabou notando que estava molhado perto da cama do Josh, e como ele tinha um colchão d'água, ela pensou que talvez estivesse vazando e por isso o cheiro estava tão forte, porque provavelmente ali tinha mofo, fungos. Ela tirou as cobertas da cama e ela viu que o Josh já tinha tentado reparar o vazamento do colchão. Só que ela viu que tinha uma meia no cantinho da cama e ela acreditou que estava entre a cama e o colchão e ela ficou tentando puxar aquela meia. Só que ela não conseguia puxar a meia, então ela resolveu levantar o colchão e foi quando ela viu o corpo da Maddie debaixo da cama do Josh. Ela ficou num total desespero na hora. A primeira coisa que ela fez foi ligar para o marido dela para contar e para falar que ela tinha que fazer alguma coisa, só que ele não atendia porque ele realmente estava no trabalho. Ela não conseguia ficar sem fazer nada, imagina, né, gente? Então, ela atravessou a rua, ela foi até a casa da família da Maddie porque ela sabia que os policiais estavam ficando lá. Então, ela chegou lá e ela contou tudo que ela tinha visto. Eles chamaram reforços, foram até o quarto do Josh e recuperaram o corpo da Maddie. Como o Josh ainda estava na escola,
eles ainda vasculharam o quarto dele para ver o que mais eles podiam encontrar. Eles encontraram uma grande quantidade de purificadores de ar, sabe? Aquelas essências para aromatizar o ambiente, para disfarçar o cheiro, tinham incensos, sprays. Eles encontraram um taco de beisebol também escondido, um canivete e alguns rolos de fita adesiva. Ele tentou preencher as brechas da cama dele com fita adesiva. E também tinha um sapato do Josh com manchas de sangue, e o sangue foi testado, era mesmo da Mad. Inclusive tinha sangue dela respingado também pelo teto, para vocês entenderem como foi brutal o ataque. Eles também encontraram uma foto da irmã mais velha da Mad, a Jessie. Quando a família da Mad foi questionada sobre essa foto, eles falaram que tinha um tempo que eles não viam essa foto, porque ela tinha sido roubada da casa deles. Teve uma vez que a casa deles foi invadida, foi vandalizada e nada foi roubado, só essa foto que sumiu. E ele tinha uma queda pela Jessie, então eles realmente acreditam que foi ele. Na verdade, a família da Jessie já tinha proibido os meninos de brincarem com o Josh e já tinham proibido ele de ir na casa deles também. Porque uma vez as meninas relataram que elas passaram por ele e ele fez uma piadinha, sabe, com uma conotação sexual, e elas contaram para os pais e eles quiseram cortar essa aproximação. Bom, eles foram até a escola do Josh, prenderam ele e parecia muito que o Josh tinha tido uma infância feliz. Os pais faziam de tudo por ele, tirava boas notas, tinham amigos na escola, ele gostava de esportes, parecia ser um garoto muito normal. O Josh disse que tudo começou quando a Mad bateu na porta da casa dele e pediu para entrar. Ele falou que se recusou porque ele não tinha autorização para brincar ou ter outras crianças em casa quando ele estivesse sozinho, ele era proibido. Aí ele falou que ela saiu, só que ele mudou de ideia porque ele queria brincar sim com ela. Então ele foi atrás dela, chamou ela para brincar no quintal dele de beisebol. Ele falou que acertou uma bola no rosto da Mad sem querer e que ela começou a gritar de dor e chorar muito. Nesse momento ele ficou muito nervoso porque os pais não gostavam que outras crianças iam lá enquanto eles não estavam, e ele também sabia que os pais da Mad não queriam ele com as meninas. Então ele arrastou a Mad para dentro do quarto, colocou a mão na boca dela para tentar fazer com que ela parasse de chorar. Só que ela ficou ainda mais assustada, horrorizada com aquilo, e chorou e gritou muito mais. Então ele disse que pegou o taco e bateu 2 vezes na cabeça dela, e aí escondeu ela dentro do colchão. Só que essa versão foi considerada uma mentira. Na autópsia dizia que o primeiro ferimento da Mad não foi por um acidente com a bola de beisebol e que também não tinham sinais de que ela foi arrastada. Na verdade, descobriram que ela foi estrangulada com um fio. Esse foi o primeiro ferimento, só que ainda não foi esse ferimento que a matou. Isso deve ter deixado a Mad em estado de luta, com dificuldade para respirar, né? Pode ter feito até com que ela desmaiasse. Depois disso, eles acreditam que ele acertou o taco na cabeça dela. No momento que o Josh fez isso, o pai dele chegou em casa e ele ficou em pânico. Então ele colocou ela debaixo do colchão d'água e acreditou que ela tinha morrido já. Depois de um tempinho, ele voltou ao quarto e ouviu a Mad chorando. Ela ainda estava viva. Então ele tirou ela de lá, pegou o canivete, esfaqueou a Mad 11 vezes e colocou ela de novo debaixo do colchão. A Mad foi encontrada sem as roupas, só com as meias e com a blusinha enrolada até em cima. Eles não encontraram evidências de agressão sexual, só que isso não significa que o crime não tenha sido sexualmente motivado, porque o Josh estava assistindo pornografia violenta. E meia hora antes do assassinato, ele estava assistindo e também depois ele voltou a assistir. Gente, vocês já notaram que, agora já chegando nas considerações finais, tá? Já notaram que a grande maioria desses crimes cometidos por pessoas jovens, principalmente adolescentes, meninos, geralmente tem ali envolvida a pornografia, principalmente a pornografia violenta. Quando a gente fala, gente, que a pornografia é um perigo, é uma droga que realmente é real. O que acontece quando uma pessoa assiste pornografia? Ela recebe um pico de dopamina, sabe, muito grande, e isso vicia, acaba se tornando ali a
até comum no organismo, né? Como se fosse uma droga mesmo. E o que a pessoa busca depois disso? Ela tem que buscar vídeos, filmes pornográficos cada vez mais pesados para começar a sentir aquilo de novo da forma que sentia antes. Então daí esse grande perigo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não curtiu, curte, comenta, faz aqui suas considerações também, que eu acho muito interessante. Compartilha com pessoas que acham interessante esse tipo de história, esses tipos de comportamentos, que gostam de analisar também esses comportamentos super bizarros, né? E, gente, segue lá no Instagram também, que eu tô esperando vocês. Espero sugestões de vocês no meu direct lá no Instagram também, @raquelcias.psi.